os abusos do narcisista e o risco da despersonalização da vítima. Olá amigos e amigas. Bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e a mais um aprendizado sobre os efeitos do narcisismo. Antes pedimos que faça sua inscrição passando a fazer parte deste espaço. Deixe o seu like, comente e compartilhe o conteúdo. O que vamos falar neste vídeo será sobre um sério prejuízo que você poderá adquirir como resultado da convivência com alguém narcisista. E ainda sobre os terríveis reflexos sofridos pelos abusos em série vindos deste abusador. Toda vítima poderá herdar diversos e sérios distúrbios e transtornos nesta convivência tóxica, e a partir daí poderá ter sua qualidade de vida bastante prejudicada, entrando em um ciclo de constante sofrimento. Dentro de tantos distúrbios e prejuízos causados pelos narcisistas, a vítima poderá adquirir o chamado transtorno de despersonalização ou desrealização. Este terrível transtorno da despersonalização é caracterizado por uma sensação persistente ou recorrente de desligamento do próprio corpo ou dos próprios processos mentais, como se a pessoa ficasse observando de um ângulo externo a sua própria vida, ou ainda por uma sensação de desligamento do ambiente onde ela se encontra. Neste caso o fenômeno é chamado de desrealização, ou seja, onde a vítima tem a nítida sensação de estar acontecendo algo anormal, mas sem nada a entender e sem conseguir se localizar. O transtorno em ambas situações normalmente é desencadeado por uma carga de estresse grave, especialmente abuso emocional, negligência, negação constante e impedimento dos seus direitos. A sensação de desligamento de si próprio ou do ambiente pode ocorrer de maneira intermitente ou contínua, dependendo do grau dos abusos, onde as sensações temporárias de despersonalização ou desrealização são comuns e variáveis. Estudos apontam que aproximadamente 50% das pessoas em todo o mundo já tiveram esta experiência num momento ou outro de suas vidas, oriundas de diversos fatores. Mas na convivência com a pessoa narcisista, dado a intensidade de estresse e confusão mental, será praticamente inevitável este grave apagão da própria identidade não ocorrer. Essa sensação geralmente ocorre depois da série de abusos e decepções, em que a vítima passa a sofrer privação de sono ou de estímulos sensoriais importantes. A despersonalização ou desrealização também pode se manifestar como um sintoma compulsivo, e quando na convivência com alguém narcisista, ocorrer os seguintes fatos, que servirão de causas. Filhos de pais narcisistas podem ter sofrido abuso emocional ou negligência durante a infância, onde a mãe, o pai ou até ambos eram narcisistas, podendo refletir negativamente na vida adulta do filho. Ter sofrido até mesmo abuso físico ou no mínimo ter testemunhado violência no meio familiar, coisa muito comum de acontecer nestes ambientes. Ter sofrido consequências diretas ou no mínimo presenciado surtos de violência desnecessária de alguém. Na vida adulta, os sintomas poderão ser provocados por estresse grave, envolvendo relacionamentos com pessoas narcisistas, onde teremos vários exemplos, como problemas financeiros ou prejuízos no ambiente de trabalho, depressão e ansiedade crônica. Sintomas estes que podem ter início de maneira gradativa ou acontecer de maneira súbita. Gradativa pois poderá ir aumentando de acordo com o surgimento e intensidade dos abusos no decorrer da relação. Súbito quando ocorrer uma descarga emocional muito forte de maneira inesperada e pontual, como no momento do descarte por exemplo. Tais episódios de perca da própria identidade onde a vítima não mais se reconhece e a sensação de que mais nada é real em seu entorno, podem durar apenas dias, semanas, meses ou anos, podendo envolver a despersonalização, desrealização ou ambos os transtornos ao mesmo tempo. A intensidade dos sintomas podem aumentar ou diminuir de acordo com a resistência de cada pessoa. Porém, quando o transtorno é mais grave, os sintomas podem estar presentes e permanecer por mais tempo. Os sintomas da despersonalização podem ocorrer durante a convivência com a pessoa narcisista ou se intensificar, podendo se arrastar após o sofrimento do descarte, que envolve sentir-se separado do corpo, mente, e dos próprios sentimentos e sensações de modo geral. A pessoa também pode achar que se sente real e não palpável, numa espécie de levitação, sem controle sobre o que faz e total abandono de planos e projetos por um curto ou longo prazo. A vítima do narcisismo neste momento, através dos efeitos da despersonalização pode se sentir físico ou emocionalmente limitada e incapaz de tarefas simples, podendo descrever a si mesmas como se fosse um observador de sua própria vida, tendo total consciência de tudo o que está acontecendo, mas com pouca força de reação imediata.
No caso da desrealização, os sintomas vão envolver a sensação de estar desligado do ambiente que o rodeia, seja de pessoas ou objetos, onde tudo parece ser falso, pois perdemos a crença em tudo, achando tudo falso e enganador, como se estivesse vivendo um sonho, onde nada é real, sem vida, ou seja, tudo muito artificial. A vítima pode ter a impressão de que o mundo está completamente distorcido e contra ela, passando a ter dificuldades relacionadas à audição. Neste caso, os sons podem parecer mais altos ou mais baixos do que realmente são, além da perca da noção cronológica. Para a vítima, o tempo pode parecer andar muito devagar ou muito rápido e ela terá dificuldades em se adaptar. Ficará uma situação muito desconfortável. Algumas vítimas se acham intoleráveis e acabam se afastando das pessoas. A ansiedade e depressão são frequentes. Muitas vítimas passam a ter dúvidas se as suas percepções são mesmo reais, sendo tomadas pelo medo de que os sintomas venham resultar em lesão mais grave e que não vá voltar ao normal, achando que está enlouquecendo. Tudo resultado da descarga de estresse, piora do quadro depressivo, ansiedade e falta de sono. No entanto, a pessoa sempre permanece consciente de que suas experiências de desconexão não são reais, mas que se tratam apenas do modo como ela está se sentindo naquele momento, havendo sempre a esperança de que tudo vai passar, podendo retomar a normalidade. Essa consciência da vítima é o principal fator que separa o transtorno de despersonalização ou desrealização de um transtorno psicótico, o que seria algo grave, pois ela sabe que tais experiências irreais não são verdadeiras. Já uma pessoa com transtorno psicótico nunca teria essa consciência. Os efeitos do narcisismo sempre trazem episódios devastadores na vida das pessoas e este é mais um deles. As sensações herdadas pelos abusos são indescritíveis também nesse caso. A boa notícia é que quando este transtorno tem a sua origem causada pelo estresse emocional, as vítimas conseguem se recuperar por completo com a ajuda de familiares e de um bom profissional. Os sintomas, mesmo aqueles que persistirem, podem causar apenas problemas leves se a vítima conseguir manter a mente sempre ocupada. O aconselhável é se concentrar em outros pensamentos sempre, buscar por novas atividades e praticar bons exercícios físicos. Estes são fatores e conselhos para que você possa se reencontrar na vida e reconstruir a sua identidade, além de poder voltar à sua realidade, trazendo de volta o controle e fazendo prevalecer todos os seus valores. Você viu neste conteúdo que a despersonalização vai ocorrer quando a pessoa vai se desligar ou se distanciar do próprio corpo e das sensações da própria vida. Viu também que no caso da desrealização a vítima terá a sensação de desligamento do ambiente onde se encontra, perdendo o domínio dos acontecimentos e fatos perigosos à sua volta. Em ambas as situações a vítima vai sofrer uma espécie de apagão existencial, tudo aquilo que o narcisista quer que você sofra, para ver você incapaz e totalmente limitado. Tanto a despersonalização quanto a desrealização, seja em conjunto ou em separado, poderá se originar de qualquer outra convivência tóxica e não obrigatoriamente narcisista, mas quando você está com o narcisista ou saiu de um relacionamento com um deles, será inevitável de ocorrer todos estes transtornos. Certamente você está tendo a impressão de não ser você e que a sua vida a virou de ponta cabeça, como se estivesse sonhando. Obrigado por assistir. Se você ainda não se inscreveu, faça agora e seja membro. Curta o vídeo e deixe o seu valioso comentário. Reflexão e luz sempre com você, trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.